Boa noite, vamos chegando por aí. Vamos chegando para mais um Clube do Livro e hoje, no capítulo de hoje, a gente vai falar de um tema que eu sou apaixonada, que é emoções. Entender e reconhecer as emoções. Muitas vezes a gente entende que as nossas emoções são boas ou ruins. E a gente coloca assim, emoção alegria é boa, emoção tristeza não é boa, emoção raiva não é boa. E na verdade, quando a gente pega as emoções, pegando a teoria do Paul Ekman, vai ser alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. Se a gente for por esse cálculo do Paul Ekman, a gente vai começar a ver que apenas uma emoção é positiva. E por isso que nós não podemos dizer que uma emoção é boa ou ruim. A gente precisa integrar, receber as nossas emoções e entender qual é a mensagem que as emoções querem trazer para o nosso corpo e para a nossa mente. Na verdade, a emoção, ela é uma comunicação. É como se o painel de controle do nosso carro estivesse piscando a luz vermelha, tá sem gasolina. Ou tá acabando a bateria. As informações que o painel de controle da nossa vida está nos concedendo vai fazer toda a diferença nos nossos relacionamentos e atitudes. Por isso que a meta aqui é que você se conheça e, se conhecendo, você honre a pessoa que você é. Honre a pessoa que você é, com tudo que há. E se você começar a honrar essa pessoa, eu tenho certeza que você vai lidar melhor com as suas emoções. E assim você não vai precisar excluir nada na sua vida. Eu gosto de pensar nas 4 leis sistêmicas da vida, né? 3 colocadas por Beth Helling e a 4ª colocada pela Brigitte. A primeira é pertencimento. Todos pertencem, tudo pertence. Quem veio antes de mim pertence. Uma pessoa chata pertence. Hierarquia. Quem chegou antes de mim e depois de mim. Minha irmã é mais velha que eu. E por muito tempo a gente se relacionou, eu com uma postura de mais velha, que determina as ordens, que faz as coisas. Por que, Irlânia? Porque você era entrona? Não, porque ela é tranquila. Porque ela é tranquila, ela é serena, ela é super na dela. E eu sou mais pra frente, mais resolutiva. E aí nesse processo, a gente acabou se adaptando a eu ir lá resolver as coisas, eu ir lá e falar das coisas. E ela foi ficando. E interessante que quando as pessoas nos conheciam, elas perguntavam, inclusive, você é mais velha? E eu falava, não, é ela. Eu até brincava, olha as rugas dela. São 2 anos de diferença só, gente. Mas por quê? Porque a minha postura era essa postura de irmã mais velha. E hoje eu me coloco no meu lugar. E eu dou a ela a opção, a oportunidade de ficar no lugar dela. Irlânia, é difícil? Às vezes é. Mas quando a gente começa a entender que as leis, pertencimento, todos pertencem, hierarquia, quem chegou antes, quem depois, e equilíbrio entre o dar e o receber. Minha irmã é massoterapeuta, esteticista, né? Eu sou psicóloga, consteladora, hipnoterapeuta, enfim. E dentro da minha área, eu sou a primeira. E dentro da área dela, ela é a primeira. Então, se na minha família alguém quiser saber sobre massagem, vai falar com ela.
Se alguém quiser falar sobre saúde mental, vai falar comigo. Lá é certo ou errado? Não é certo e não é errado, só é. Então, além de nós termos a hierarquia de idade, quem chegou antes e depois, a gente vai ter a hierarquia da família de competência, ok? Se eu sou especialista na área de inteligência emocional, saúde emocional, eu serei aquela pessoa. E você também, você vai me ouvindo e você vai vendo se você está no lugar certo. E a quarta lei, ela vai estar relacionada ao assentir, ao sentir o que seu corpo está falando, o que suas emoções estão falando, e antes de agir ou reagir, você vai avaliar o que está acontecendo ao seu redor. Isso vai trazer tranquilidade e paz para você. Tranquilidade e paz. Esperança, expectativa. Por isso, nós vamos começar aí falando sobre as nossas emoções. No nosso livro, Codependência Nunca Mais, onde a gente vai começar hoje a trabalhar. Trabalhar o que, Irlânia? Trabalhar a aceitação das emoções. Lembra que eu falei? São 5 emoções básicas pela teoria do Paul Ekman na neurociência. A primeira é hierarquia. Emoções. A primeira é alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. Nessas 5 emoções, se a gente for classificar boa ou ruim, geralmente as pessoas colocam que a emoção boa é só alegria. Mas a gente vai aprender aqui que não é isso, ok? E vamos lá. Você vai me falando se você está me ouvindo bem, se você está me vendo, Ana, Luana, Tiago, Luavete, Márcia Podóloca, Joyce. E vamos chegando aí, galera, para a gente poder conversar sobre emoções. Vamos lá? E aí a gente vai começar no capítulo 13 pensando, sinta suas próprias emoções. E como eu falei, não é bom, boa e nem ruim, é emoção. Está no nosso corpo como o que, Irlânia? Como um painel de controle que sinaliza se a gasolina vai acabar, se a bateria está acabando, se alguma coisa está errada, ok? Ou certa, né? Ou certa, porque a gente também tem que aprender a vibrar pelo que é bom. Quando reprimo minhas emoções, meu estômago sente. Exatamente isso, borboletas no estômago. Às vezes as pessoas reprimem as emoções e aí tem mais imediato, gastrite, refluxo constante. E fora todas as outras dores em todas as áreas do corpo, simplesmente porque a pessoa não acolhe as emoções, entendendo o que é boa ou ruim. Geralmente quando a gente tem uma dor, uma enfermidade, uma patologia, a gente vai no médico e fala assim, acaba com isso, tira essa dor de mim. E muitas vezes a gente vai lá e ele nos dá uma medicação e acabou. A gente vai para casa sem a dor. E a preferência é exatamente essa, que a gente consiga extinguir a dor da nossa vida. Só que nessa questão, a gente não ouve o que aquele sintoma está falando com a gente. Então eu já quero posicionar para você. Quando reprimo minhas emoções, meu estômago sente. Será que é seu estômago que está sentindo? Será que é sua cabeça que está sentindo enxaqueca? Será que são os seus pés que estão doendo, pesados? E aí você não escuta a voz do seu corpo, das suas emoções. Em algum lugar do seu corpo está gritando. Eu costumava orientar grupos para ajudar pessoas a lidar com as suas emoções, diz a mulher de um alcoólico. Costumava expressar abertamente minhas emoções. Agora, depois de 8 anos nesse relacionamento, não seria capaz de dizer o que eu sinto, nem se minha vida dependesse disso. Olha, presta atenção.
Muitas vezes, quando mulheres, homens, crianças vivem numa casa tóxica, num relacionamento abusivo, numa relação de dependência ou codependência, o nosso corpo, ele começa a se anestesiar a dor. Por que, Ilane, anestesiar a dor? Porque nós não aguentamos viver o tempo todo na dor, ok? E por isso, o nosso corpo, ele acaba fazendo o quê? Ele entra no modo não sinto nada. Não sinto nada. O modo que eu coloco é do protetor desligado. Sabe aquela pessoa que você tá conversando com ela, você fala assim, a água tá geladinha, ela, porque hoje fez frio. A pessoa não entende você? É a pessoa no modo protetor desligado. Para não ficar sentindo dor, ela se anestesia. Isso é um mecanismo de defesa. Então, muitas pessoas vivem relacionamentos abusivos, relacionamentos de dependência e codependência. E às vezes a gente fica gritando, sai daí! Esse lugar não é pra você. Você tá acabando com a sua vida. Só que a pessoa já tá no modo protetor desligado. Como que a gente faz isso no processo terapêutico? A gente vai mostrando à pessoa outras formas de se expressar e começar a colocar essa dor para fora. Não significa que eu não sinto, porque eu não sinto, que as coisas não estão acontecendo. Eu sentindo ou não sentindo, tá tudo aí rolando e acontecendo, ok? Como codependentes, frequentemente perdemos o contato com a parte emocional para sobreviver à dor de nós mesmos. Às vezes, recolhemos-nos emocionalmente para evitar sermos esmagados. Ser emocionalmente vulnerável é perigoso. Dor acumula-se sobre a dor e ninguém parece incomodar-se. É mais seguro afastar-se, ficando sobrecarregada de dor. Então fechamos o círculo para nos proteger. Podemos afastar-nos emocionalmente de certas pessoas, pessoas que achamos que podem nos machucar. Não confiamos nela, então escondemos nossa parte emocional quando estamos perto dela. Então, algumas pessoas são tão tóxicas pra gente, fazem a gente sofrer tanto, que a gente acaba adotando essa forma de eu não vou sentir, eu não vou mostrar nenhuma emoção, eu vou ficar aqui como, vendo a vida passar, ok? Porque eu faço isso, significa que eu não sinto nada? Não, muito pelo contrário. Às vezes aquela pessoa que mais esconde é aquela que mais sofre e o corpo mais adoece. Às vezes sentimos forçados a retirar nossas emoções. As famílias que sofrem os efeitos do alcoolismo e de outros distúrbios rejeitam a honestidade emocional. E às vezes parecem precisar de desonestidade. Quer dizer, adotamos mentiras emocionais para ficar nesse caos aí. Imagine a tentativa de dizer a um bêbado como não estragado nossa festa de aniversário ou vomitado em nossa cama. Nossas emoções podem provocar em outras reações desagradáveis, como raiva. Expressar nossas emoções pode até ser perigoso para a nossa segurança pessoal, porque elas afundam o barco familiar. Então presta atenção aqui, ó. Quando a gente vive no olho do furacão, a gente adota um modo proteção. E neste modelo, nós não podemos ficar dizendo, eu sofro, eu sinto, eu quero morrer, para uma pessoa que está bêbada, estragando a festa, vomitando na nossa cama, batendo com o carro. Não vai resolver. Pelo menos, eu gosto de sempre falar assim, momento de tensão não é a hora de resolver nada. Momento que tem alguém bêbado gritando, não é a hora de você convencer ao bêbado que tem que deixar de ser bêbado. Por quê, Ilane? Porque ele não vai ouvir e você vai se desgastar.
ok? Então, tudo precisa ser resolvido e conversado? Sim, mas não no momento de tensão, no momento que aquilo aconteceu, ok? Até as famílias sem história de alcoolismo rejeitam as emoções. Não sinta isso. Essa emoção não é apropriada. Na verdade, nem sinta nada. Pode ser a mensagem que ouvimos. Rapidamente aprendemos a mentira de que nossas emoções não contam e de que nossas emoções, por alguma razão, são erradas. Nossas emoções não são levadas em conta. Então, nós também deixamos de lhes dar atenção. Preste atenção nisso. Quantas de nós, mulheres principalmente, com esse olhar de que tem que cuidar, tem que dar conta, que tem que proteger, anestesiam as suas emoções em prol de cuidar dos outros. E, no final, acaba acreditando que realmente as nossas emoções não são válidas. Se a gente está chorando por isso ou aquilo, deve ser alguma frescurite aguda. Só que isso não é verdade. Às vezes parece mais fácil não sentir. Temos tanta responsabilidade porque assumimos muitas responsabilidades pelas pessoas à nossa volta, devemos fazer o que for necessário de qualquer maneira para que gastar tempo sentindo. O que isso mudaria? Logo, eu vou trabalhar muito, eu vou cuidar muito, mas eu não vou sentir. Se eu sentir, o que vai mudar? Então é melhor deixar para lá. Só que isso, o autor já coloca aqui como mentira. Rapidamente aprendemos a mentira de que nossas emoções não contam, de que nossas emoções por alguma razão estão erradas. Codependentes são oprimidos, deprimidos, reprimidos. Muitos de nós podemos rapidamente dizer o que alguém está sentindo, porque está sentindo, há quanto tempo se sente assim e o quanto aquela pessoa provavelmente está passando por causas daquela emoção. Muitos de nós passamos a vida preocupados com as emoções dos outros, tentando fazer o mundo das pessoas felizes. Tentamos consertar as emoções das pessoas, tentamos controlar as emoções delas. Não queremos feri-la, nem sequer aborrecê-la. Não queremos ofendê-la. Sentimos-nos tão responsáveis pelas emoções dos outros, mas não sabemos o que sentimos, o que estamos sentindo. Se sabemos, não sabemos o que fazer para consertar o que sentimos. Muitos de nós ou abandonamos ou nunca assumimos a responsabilidade por nossos eus emocionais. O quanto são importantes as emoções, afinal de contas? Antes de respondermos essa pergunta, deixe-me contar sobre quando estive em um tratamento de dependência química. Eu enfrentava um vício de 10 anos de álcool, heroína, morfina, metadona, cocaína, balbúrticos, anfetamina, maconha e outras substâncias. Que prometem mesmo remotamente mudanças à maneira como sentia. Quando perguntei à minha terapeuta Ruth e aos outros terapeutas como fazer isso, eles respondiam: lide com as suas emoções. Eles também sugeriam que eu frequentasse Alcoólicos Anônimos. Depois contarei sobre isso. Comecei a lidar com as minhas emoções. No princípio, me senti horrível. Tinha expressões emocionais que pareciam que iam arrancar o topo da minha cabeça. Mas persisti, né? Então, não tinha currículo. Pode ser difícil para um viciado de heroína conseguir manter um emprego lucrativo. Tive de terminar meus relacionamentos com pessoas que eu sabia que usavam drogas, e isso incluía todo mundo que eu conhecia. Minha família estava descrente da minha recuperação e ainda compreensivelmente magoada com alguma das coisas que eu tinha feito.
eu geralmente deixava uma trilha de destruição e caos atrás de mim. Minha vida arrastava diante de mim e prometia muito pouco. Continuei lidando com as emoções e frequentava o AA. E tudo dará certo, era o que eu ouvia. Na verdade, às vezes a gente quer buscar coisas rápidas, promessas rápidas. Só que as promessas rápidas não são constantes. Até porque nós passamos anos criando um hábito do que comer nos pertence desde a infância. E aí, de repente, do nada, a gente acorda um dia e fala, eu quero mudar rápido. Isso não existe. Por que, Ilane, que não existe? Porque os nossos hábitos precisam ser reprogramados, ressignificados. Se nós conseguimos ressignificar os nossos hábitos com constância, a gente vai chegar ao lugar que a gente quer chegar. Sentimentos não devem ser o principal, nem a finalidade das nossas vidas. Sentimentos não devem ditar ou controlar nossos comportamentos, mas nós não podemos ignorá-los também. Eles não serão ignorados. Os nossos sentimentos, por mais que a gente tente ignorar, o que a boca não fala, o corpo grita. Então as emoções foram feitas para nos proteger e para ser o painel de controle que diz para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo e aquilo que a gente precisa mudar. Nossas emoções são importantes, elas contam, elas importam. Nosso lado emocional é especial. Fizemos as emoções irem embora, se as expulsamos. Perdemos uma parte importante de nós e de nossa vida. As emoções são nossa fonte de alegria, de tristeza, de medo e raiva. Nossa parte emocional é a parte em que rir e chorar. Faz parte da vida, rir e chorar. Nosso lado emocional é o centro de dar e receber o calor ardente do amor. Essa parte de nos permitir nos aprimorar, aproximemos das pessoas. É essa parte que nos faz aproximar das pessoas. Em nosso lado, permite que desfrute o carinho e outras emoções sensuais. Preste atenção nisso. As emoções é o que nos torna empáticos. Faz com que a gente olhe o ângulo do outro. Faz com que a gente entenda que aquela pessoa de repente está em sofrimento. Nossas emoções também são indicadores. Quando nos sentimos felizes, confortáveis, satisfeitos e competentes, geralmente sabemos que naquele momento tudo está bem em nosso mundo. Quando nos sentimos desconfortáveis, com raiva, com medo ou tristeza, nossas emoções estão nos dizendo que existe um problema. O problema pode estar dentro de nós, ok? Algo que estamos fazendo ou pensando. Ou pode ser externo, mas há algo errado. A emoção sinaliza que tem algo errado. As emoções também podem ser motivações positivas. A raiva pode motivar-nos a resolver problemas irritantes. O medo pode encorajar a fugir do perigo. Sentir dor física e emocional repetidamente não nos diz para nos afastarmos, colocarmos o limite. A tristeza pode transformar-se em depressão. Vivem com medo por longos períodos de tempo. Nossa emoção também pode nos enganar. Podem levar-nos a situações onde nossa cabeça nos diz para não ir. Às vezes as emoções são como algodão doce, parecem ser mais do que realmente são. O algodão doce é grande, né? Quando a gente bota na boca, o que acontece com ele? Dissolve. É exatamente isso. Reprimir ou negar a emoção pode causar dor de cabeça, distúrbios estomacais, dores nas costas, debilidade de resistências físicas em geral.
o que pode abrir as portas para muitas dores. Reprimir as emoções, principalmente se estamos fazendo isso durante o estágio da negação do processo de tristeza, pode levar-nos a comer demais ou de menos, alcoolismo ou uso de drogas, comportamentos sexuais compulsivos, gastar compulsivamente, dormir pouco ou dormir demais, obsessão, atitudes controladoras e outros comportamentos compulsivos. Então, quando a gente cala a nossa emoção, não significa que ela está calada. Talvez a gente esteja entornando a emoção em outro lugar. Pode ser álcool, droga, comer demais, comprar demais, se envolver com relações sexuais, muitas, de forma que não nem se proteja na vida. Então, é o excesso. E Freud já dizia que todo excesso esconde uma falta, não é verdade? A sensação pode esguichar de qualquer maneira, levando-nos a fazer o que nunca quisemos fazer. Gritar com crianças, chutar um gato, manchar nosso vestido favorito ou chorar numa festa. Ficamos presos às emoções porque estamos tentando reprimi-las. É como um vizinho persistente. Elas não vão embora até reconhecermos a sua presença. Então, assim, sentir, se acolher. Sentir, inclusive, o que essa emoção está querendo falar. Perdemos a capacidade de sentir. Às vezes isso pode ser um alívio, bem-vindo, se a dor for muito grande ou constante. Mas esse não é um bom plano para a vida. Podemos rejeitar nossas necessidades mais profundas, a necessidade de amar, sermos amados, quando reprimimos nossas emoções. Podemos perder nossa capacidade de desfrutar do sexo e do carinho. Perdemos a capacidade de nos sentir próximos às pessoas, o que é conhecido também como intimidade. Perdemos nossa capacidade de desfrutar das coisas agradáveis da vida. Nós as sentimos, não podemos nós as sentimos. Nós podemos senti-las. Você está autorizado para sentir as suas emoções. E é certo sentir as emoções. É certo ter emoções. Todas elas. É certo até para homens senti-las, né? Porque falam sobre homens fortes. As nossas criações são colocadas para homens fortes e às vezes esses homens que não expressam emoções porque precisam ser fortes, quando vão expressar é com grito, violência e grosseria. Então, se você ensina um homem a falar o que incomoda, o que ele sente que não está em equilíbrio, você vai tratar e treinar um homem para ser um ser pensante e racional. Quando você cria um homem para não sentir nada, para não acolher a sua dor, nós vamos criar um bicho que bate, grita e é grosseiro. Por isso nós precisamos mudar a forma como nós educamos os homens. Quem disse que um homem não pode chorar? E se ele não pode chorar, ele vai socar a parede. Porque a emoção ela precisa ir para algum lugar. E se ela não vai para o lugar certo, ela faz uma catástrofe, inclusive na família. Então vamos pensar nisso, ok? É certo até para homens senti-las. Emoções não são erradas, não são impróprias. Não precisamos sentirmos culpados por senti-las. Emoções não são atos. Não são atos. Sentir raiva homicida é completamente diferente de cometer um homicídio, ok? Sentir a emoção, sentir o impulso, passar o pensamento pela cabeça é diferente de eu ir lá e fazer, ok? Eu não fiz, eu só senti. As emoções não devem ser julgadas, nem como boas, nem como ruins. Emoções são energias emocionais. Não são características da personalidade. Não são. Todos nós temos as emoções. Alguns terapeutas resumem a lista em 4.
Raiva, tristeza, alegria, medo. Poikma vai colocar aí o nojo, ok? Esses são os 4 grupos básicos de sensações. Todo o resto são nuances e variações. Então, as emoções básicas são essas 4 que ele coloca aqui. Nós colocamos 5 pelo Poikma, porém as variações são os sentimentos. O que eu faço com a emoção? Pronto, eu cheguei num lugar e vi alguém fazendo mal a uma criança. Eu senti raiva. O que eu vou fazer com esta raiva? Vou ficar com raiva da pessoa, vou me magoar, vou sair de perto, não vou querer nunca mais falar com aquela pessoa. Aí são os sentimentos produzidos através da emoção, ok? Por exemplo, sentir-se sozinho e para baixo pode cair na categoria de tristeza, ansiedade, nervosismo. São variações do tema medo. Excitação e felicidade são características como alegria. Você pode chamar todas elas do que quiser. O importante é que você pode acolher as variações das emoções que sentimos. Na verdade, lidar com nossas emoções significa que podemos cair fora da sujeira emocional, ok? Você não precisa segurar tudo, você não precisa ser um robô, porque inclusive o que nos difere do robô são os sentimentos e emoções, ok? Não censuramos, não bloqueamos, não fugimos dela, não dizemos a nós mesmos, não sinta, deve ter algo errado comigo. Não julgamos a nós mesmos por nossas emoções. Nós as sentimos, permitimos que a energia passe pelo nosso corpo e aceitamos como sendo nossa energia emocional, nossa emoção. Dizemos, tá tudo bem. E é engraçado, né? Que eu tenho essa frase comigo, tá tudo bem. E eu falo isso para os clientes. Ok, e tá tudo bem. Sentir assim. Tá tudo bem você ter feito isso. Tá tudo bem. E o que você vai fazer a partir de agora? Aqui é que fazemos nosso julgamento. Nosso julgamento relacionado ao código moral entra em jogo. Mas ainda não julgamos a nós mesmos por sentirmos as emoções. Decidimos o que queremos fazer a respeito dela, do que pensamos que o acompanha e se é que queremos fazer algo. Porque a gente pode ter uma emoção e decidir não fazer nada. Só vou ficar aqui quietinha, acolhendo o que eu estou sentindo e tá tudo bem, ok? Sinto medo e uma tristeza horrível porque o carro quebrou. E o fim do mundo? Seria mais certo pensar, estou aborrecido porque o carro quebrou. O problema é algo que podemos resolver. Refere-se a outra pessoa. É necessário ou apropriado discutir a emoção com essa pessoa. Caso seja, quando será melhor fazer isso? Talvez seja suficiente apenas sentir a emoção e reconhecer o pensamento. Se tiver dúvidas sobre que atitude tomar sobre a emoção, é particularmente errada ou se a atitude que decide tomar é radical. Sugiro que espere 1 ou 2 dias. Na hora que a gente tem o impulso da emoção, é um momento de tensão. E no momento de tensão não é hora de fazer nada, ok? Até que esteja sossegado e sinta a mente clara. Em outras palavras, desligue-se. E lembra que nós tivemos esse capítulo desligue-se aqui. Talvez a gente precise desligar, acolher a emoção, chorar se sentir vontade e esperar a poeira baixar. Lembra aquela história de 2 bicudos não se bicam? É exatamente isso. Se eu for em cima de alguém no momento da raiva e essa pessoa estiver com raiva também, a gente vai ficar nessa troca destrutiva. Nossas emoções não precisam nos controlar, só porque estamos com raiva. Não temos que gritar ou bater só porque estamos com medo. Não significa que não devemos nos candidatar àquele emprego. Não estou de forma alguma dizendo ou sugerindo que permitamos que elas controlem nosso comportamento. Na verdade, o que estou dizendo é o oposto.
Se não sentimos nossas emoções e não lidamos com ela responsavelmente, ela nos controlarão. Se nós não acolhermos, sentimos, recebemos, ela vai nos controlar. Para lidarmos com as nossas emoções responsavelmente, ou as submetemos ao nosso intelecto, à nossa razão e aos códigos de ética comportamental e moral. Isso pode ajudar às vezes, tá? Porque eu posso estar cheia de vontade de matar alguém, mas eu não vou matar. Porque se eu matar, eu serei preso. E a lei diz que eu não posso matar. Então, olhar para a emoção e questioná-la significa que eu vou colocar um freio nos meus desejos e nos meus impulsos. Responder apropriadamente às nossas emoções também significa que somos responsáveis por ela. Cada emoção de uma pessoa lhe pertence. Ninguém, escreve isso aí, ninguém faz ninguém sentir. Ninguém definitivamente é responsável pelas nossas emoções além de nós. Não importa o quanto insistimos que são. A emoção é sua. Ah, você me faz sentir assim. E por que você deu a chave da sua vida para a pessoa? Para ela fazer o que ela quiser, ao ponto de você se sentir assim ou assado? Fala para mim. As pessoas podem ajudar-nos a sentir, mas elas não nos fazem sentir, ok? As pessoas fazem coisas que nos irritam, mas somente nós podemos fazer isso, ok? E é muito importante a gente olhar para esse sentimento e tentar entender. Às vezes, fazemos coisas para criar emoções tristes, depois de sentirmos muito alegre. E tem pessoas que ainda perguntam assim: nossa, tá tudo certo, será que vai acontecer alguma coisa errada? E ela começa, através desse pensamento, buscar algo errado para ela falar assim: nossa, não é possível, tá dando tudo certo, não, alguma coisa vai dar errado. Aceita que sua vida pode ser leve, que sim, você pode ter emoções positivas o tempo todo, ok? O tempo todo não vai existir, mas uma boa parte do tempo será sim possível. Não é errado se sentir feliz, não é errado se sentir triste. Deixe a energia emocional passar por você e procure paz e equilíbrio. Procure um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, um líder religioso. Procure ajuda. Nós merecemos isso. Podemos também desejar procurar ajuda profissional se estamos reprimindo a sensação por um longo período ou se sustentamos o que estamos reprimindo é intenso, ok? Precisamos fazer a conscientização de nós mesmos um hábito. Precisamos prestar atenção às nossas atitudes. Não deveria me sentir assim. Por que não? Precisamos prestar atenção ao nosso nível de conforto. Precisamos ouvir o que o pensamento está nos dizendo. E devemos estar atentos ao nosso tom de voz. Precisamos observar o que estamos fazendo. Assim, encontraremos um caminho para as nossas emoções e um modo de atravessá-las, um caminho que funcione para nós. Precisamos convidar as emoções à nossa vida. Abrir a porta e falar: vem emoção, você faz parte. E depois comprometermos a cuidar delas com carinho. Sentir nossas emoções, confiar em nossas emoções e em nós mesmos. Somos sábios do que pensamos. Preste atenção nisso, tá? Hoje nós falamos das emoções e entendemos que a emoção é nossa amiga. Eu sugiro a você, tá aqui comigo, fazer um diário das emoções. O que é isso, Irlane? Escreva. Como está sendo sua jornada? Como que você se sentiu naquele dia? Quando você se aborreceu, qual foi o seu desejo de agir? E como que você agiu? Será que você magoou alguém? Será que você quis falar até
colocar tudo para fora, sem pensar nas consequências. E é muito importante a gente acolher as emoções. E muitas vezes acolher as emoções é nos retirar. Eu sou uma pessoa que quando fico irritada, chateada, triste, eu me recolho. E para que eu me recolho? Para colocar minha mente, minhas ideias no lugar. Ilânia, você já fez alguma vez isso não acontecer? Sim. E aí eu falei o que não queria falar, eu agi de maneira que eu não queria agir, só que por um outro lado foi bom. Porque às vezes a gente é passivo o tempo todo, bonzinho o tempo todo. E o outro que está convivendo com a gente acha que pode fazer o que quiser, falar o que quiser. Porque você está sempre boazinha, passiva, se retira. Então é muito importante às vezes a gente pensar assim, será que eu não tenho que me posicionar de outra forma? Será que eu não preciso hoje mudar a minha forma de agir quando estou irritado, estressado? Eu quero muito que você pense em sentir as suas emoções e não reprimir as emoções, porque quando a gente tenta sufocar as emoções, como diz a primeira frase, o nosso estômago tem borboletas lá dentro, ok? Não adoeça seu corpo em o tempo todo. Seja você, acolha você, entenda as suas emoções. Faça a sua vida valer a pena, mesmo diante dos desafios da vida, tá bom? Beijo no seu coração. Hoje nós falamos do capítulo 13 do livro Codependência Nunca Mais. E eu quero que você, a cada dia, a cada leitura, se torne mais autônoma da sua vida. E semana que vem nós vamos estar falando sobre raiva. O que você entende por raiva? Nesse momento a gente vai acolher as emoções. E essa semana eu quero que você faça um diário para você entender como você se comporta e como que você fica a maioria do tempo. Muito obrigado por você que esteve aqui comigo. Muito obrigado mesmo. Vamos juntas nessa jornada e um beijo no seu coração. Tchau, tchau, gente.